Amém. Mais uma vez, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus esteja com todos nós. Amém? Amém. Como você está vendo já aqui atrás, Lucas capítulo 14. Como você sabe, a gente tem trabalhado desde o início de janeiro, desde o início desse ano, né? Ou seja, todo o primeiro semestre, sobre as parábolas de Jesus. E quando eu estava colocando aqui cada parábola em cada domingo, eu não atentei que essa parábola, ela se repetiu. Não sei se você notou isso. Mas no primeiro domingo, aliás, no segundo domingo, onde o culto foi pela manhã, essa parábola se repetiu. Não nesse texto. Porque essa parábola também é contada em Mateus capítulo 22. E ela foi falada aqui, ela foi contada, ela foi pregada, ensinada aqui no segundo domingo pela manhã. E eu não havia me atentado que era a mesma parábola, só que em livros diferentes. E penso eu que não foi por acaso. Que não foi bem uma falta de atenção e um erro, apesar de que foi. Mas penso eu que foi Deus fazendo de propósito. E por que eu penso isso? Porque se você prestar atenção, há umas 2 quartas-feiras atrás, a gente falou sobre esse texto. Que nós estamos estudando o livro de Lucas. E nós já passamos por esse texto. Então, obviamente, já ocorreram várias situações que, se desde o início, nós estivéssemos estudando o Evangelho de Lucas sem interrupções, nós já estaríamos quase no final. Mas houve várias quartas-feiras, por exemplo, que não houve o estudo do Evangelho de Lucas. Algumas delas porque eu estava doente. Outra, há algumas semanas atrás não houve por quê? Porque o AME estava aqui. Então, tudo encaixou para que essa passagem se repetisse. Ela fosse vez após vez se repetindo. E é por isso que eu estou dizendo que, imagino eu, que foi Deus trabalhando para que essa passagem ela fosse falada, ensinada e repetida num período bem curto entre eles. Amém? Amém? Tendo dito isso, se você abriu aí no Evangelho de Lucas, capítulo 14, a partir do versículo 15, vai dizer o seguinte: ao ouvir isso, um dos que estavam com ele à mesa disse-lhe: bem-aventurado aquele que come pão no reino de Deus. E Jesus, porém, lhe disse: certo homem ofereceu um banquete e convidou muitas pessoas. Na hora do banquete, mandou o seu servo dizer aos convidados: vinde, pois tudo está preparado. Mas todos eles começaram a dar desculpas, dizendo primeiro: comprei um terreno e preciso ir vê-lo. Peço-te que me dispenses. Outro disse: comprei 5 juntas de boi e vou testá-las. Peço-te que me dispenses. Ainda outro disse: casei-me, portanto não posso ir. O servo voltou e contou tudo a seu senhor. Então, indignado, o dono da casa disse ao servo: sai depressa para as ruas, becos, por todos os lugares da cidade, e traz aqui os pobres, os aleijados, os cegos, os mancos. Mais tarde, disse o servo: Senhor, foi feito como ordenastes, e ainda restam lugares. O Senhor respondeu ao servo: saí pelos caminhos e atalhos, obriga-os a entrar, para que a minha casa se encha. Pois eu vos digo que nenhum dos homens que foram convidados provará do meu banquete. Vamos orar.
Amado Deus e Pai, mais uma vez, ó Deus, a Tua palavra foi lida neste lugar. E a Tua igreja atentamente ouviu a Tua palavra. Eu te rogo, Senhor, que a partir de agora, a Tua palavra seja explicada com fidelidade. Sem malabarismos, mas que a Tua palavra, Senhor, seja ensinada completamente. Com fidelidade, ó Deus, de entendimento e de ensino. E portanto, e para isso, eu te rogo, em primeiro lugar, Senhor, que eu seja um instrumento apenas em Tuas mãos. Que apesar de mim, a Tua palavra seja pregada, anunciada e ensinada. E que em cada coração aqui, ó Deus, o Teu Espírito Santo trabalhe, para que a Tua palavra encontre morada nesses corações aqui que são solos. Mas que o Teu Espírito trabalhe para que esses solos sejam férteis. E a semente da Tua palavra encontre morada. Ó Deus, usa esse servo, ó Deus, que é apenas um servo e mais nada. Abençoa, Deus, as nossas vidas pelo ensino e pregação da palavra do Senhor. Que nós possamos guardar a Tua palavra, Senhor. Mas não apenas guardá-la. Guardá-la para que no momento oportuno nós venhamos colocar a Tua palavra em prática. Em nome de Jesus, faz assim, Pai. Fala ao coração da Tua igreja. É isso que eu te rogo. E em Jesus eu te agradeço. Amém, Senhor. Glória a Deus. Para que a gente entenda essa parábola, é necessário a gente voltar um pouco. E lá no começo, você vai ver, lá no versículo 1 do capítulo 14, vá para lá, por favor. Que Jesus, ele entra na casa de um dos chefes dos fariseus. E obviamente ele não entrou, né, como aqui no Ceará a gente costuma falar, né, não entrou de gaiato. Ele entrou de convidado. Tanto é que lá no versículo 12, ele vai dizer o seguinte, ó, disse também ao homem que o convidou. Então ele foi convidado. E ele foi convidado para um banquete. Só que, como a gente viu aqui, né, na quarta-feira que a gente falou sobre isso, Jesus ele foi convidado com o intuito de ser pego em alguma coisa. E aí aqueles homens que o convidaram colocaram diante dele um homem que estava enfermo, que estava doente. Numa doença bem estranha, né? Onde essa pessoa fica bem inchada. O nome da doença que está aqui no versículo 2 é hidropsia. Então, como aquele dia era um sábado, que foi o que a gente leu aí no versículo 1, eles colocaram aquele homem diante de Jesus, convidaram ele, porque sabiam que Jesus ia operar um milagre naquele homem. Então, assim ele fez. E era um sábado. Mas Jesus, conhecendo aqueles homens, ele expõe a hipocrisia deles. Quando ele diz, olha, se o teu filho ou o teu boi cair num poço, tu vai esperar até o domingo para tirar ele do poço? Óbvio que não. Tu vai tirar mesmo sendo sábado. Então por que é que ele, Jesus, não poderia curar um homem no sábado? E eles não podem falar nada, não têm o que falar. Porque eles, com certeza, o que Jesus estava falando, eles fariam. Tirariam o boi, tirariam o filho. Então por que isso poderia ser feito para o boi, para o filho dele, e não poderia ser feito para esse homem que estava doente? E aí, como a gente vê no versículo 6, eles não conseguem responder nada para Jesus. Aí, estando lá, depois desse acontecido, Jesus começa a observar os convidados da festa. Os convidados do banquete. Versículo 7. Ele começa a observar e ele observa que aqueles convidados, eles estavam buscando os primeiros lugares. E eu até expliquei. O que é os primeiros lugares? Qual o significado deles? São lugares de honra. Onde aqueles convidados de honra são colocados nos primeiros lugares. E aí Jesus começa a observar isso. E Jesus, se nós pudéssemos pensar assim, e obviamente podemos. Quem era o maior convidado de honra ali? Jesus. Nem sei se ele estava nos primeiros lugares.
Talvez não, porque ele foi convidado ali simplesmente para ser pego em alguma coisa. Mas as pessoas vendo Jesus ali, vendo o que ele acabara de fazer, o que elas estavam procurando? Não. Os melhores lugares. Quando na verdade o que elas deveriam estar procurando? Elas estavam procurando os primeiros lugares. Mas elas deveriam procurar o quê? A Jesus. Não era fama, não era status, não era honra, era Jesus. E Jesus diz isso para eles: olha, não procure os primeiros lugares. Procure Deus e Ele vai te honrar. Não no sentido de honra dessa terra, mas no sentido de honra no que está por vir. E ele diz isso lá no final do versículo 14, a gente nem vai tratar disso. Eu só estou dando um contexto aqui para vocês. Porque tudo isso a gente falou na quarta-feira, ou nas quartas-feiras. E aí, por último, ele primeiro dá esse intimato, né? Como é que a gente pode dizer? Eu não queria falar bronca, mas um alerta para aquelas pessoas não procurarem os primeiros lugares. E depois ele fala porque convidou ele: olha, quando tu for dar um banquete desse, não chama os ricos, não chama teus parentes ricos, porque quando tu faz isso, tu está querendo que quando eles derem um banquete, eles te convidem também. Só está querendo uma troca. Quando tu fizer isso, chama quem não pode te retribuir. Quem são? Aí ele vai dizer, versículo 13: chama os pobres, os aleijados, os mancos e os cegos. Por quê? Porque ele não pode te retribuir com nada. E aí quando Jesus fala tudo isso, né? Porque no versículo 14 ele termina dizendo que a retribuição dele, se ele fizer isso, será na ressurreição dos mortos. Aí quando Jesus diz isso, alguém que estava lá tem uma brilhante ideia de dizer o seguinte, versículo 15: ao ouvir isso, um dos que estavam com ele à mesa disse: bem-aventurado aquele que come pão no reino de Deus. E por que ele disse isso? Porque Jesus disse: olha, a tua recompensa vai ser no reino. Aí ele disse: então bem-aventurado aquele que come pão no reino. É verdade? Sim ou não? É. Só que Jesus poderia muito bem dizer isso. Amém, né? Que assim seja, porque bem-aventurado é aquele que come pão no reino. Porém, o que esses homens estavam buscando? Honras. Eles não estavam nem aí para aquele que de fato é aquele que poderia fazer com que eles comessem pão no reino. Eles não estavam nem aí para Jesus. E Jesus é o único que poderia fazer com que de fato eles comessem pão no reino. Então aquele homem fala uma verdade, que é verdade, bem-aventurado aquele que come pão no reino. Porém, a parábola que Jesus vai contar, ele vai expor a hipocrisia deles, mais uma vez. Porque quanto tempo Jesus já estava ali com eles? Para vocês terem uma ideia, já está no final do 3º ano. Porque o ministério de Jesus dura 3 anos. 3 anos. E aqui Jesus já está indo para Jerusalém, aonde ele vai morrer. Então ele está aqui já no final do último ano de vida dele, de ministério dele. Eles já conheciam Jesus não só de ver, mas de ouvir também. Então eles poderiam muito bem buscar a Jesus. E, meu irmão, eles acabaram de presenciar um milagre. Jesus curou o homem. E ainda assim, o que eles estavam buscando não era comer pão no reino com o Senhor. Não era estar à mesa com o Senhor, como esse cara declarou aqui, como esse homem diz: bem-aventurado que come pão no reino.
no reino de Deus, o que é verdade. Mas na verdade eles estavam buscando status, honra, glória dessa terra. Ao invés de buscar de fato e de verdade, fazer com que essa palavra que o homem acabou de declarar, bem-aventurado aquele que come pão no reino, fosse vivida. Não adianta só nós dizermos que nós queremos o Senhor. É necessário que isso seja real. E não só de boca. Não adianta só a gente dizer, Senhor, eu te amo. É necessário que isso seja demonstrado com as nossas ações, com as nossas atitudes. Não adianta a gente simplesmente dizer, ah, Senhor, como é bom estar na tua casa, mas a nossa vida não condiz com essa palavra. Que na verdade a gente está muito mais interessado em buscar coisas dessa terra do que necessariamente estar à mesa com o Senhor. Mas a nossa palavra é, oh, como é bom o Senhor estar na tua presença. Mas na hora de estar na presença dele, eu arranjo desculpas. E é exatamente isso que o Senhor vai falar na parábola. Olha aí, vamos ver. Jesus, porém, disse, porque aqui ele está respondendo, apesar de não ter sido uma pergunta, né, foi uma afirmação, bem-aventurado aquele que come pão no reino de Deus, mas ele está respondendo a essa afirmação. Ele diz, certo homem ofereceu um banquete e convidou muitas pessoas. Na hora do banquete, mandou chamar o seu servo, mandou seu servo dizer aos convidados, vinde, pois está tudo preparado. Olha aqui, esse homem mandou chamar convidados para um banquete, e o que os convidados tinham que fazer? Ele só precisava ir. Eles iam matar algum boi? Iam cozinhar? Iam preparar alguma coisa? Iam decorar? Eles tinham que fazer o quê? Só ir. Porque já estava tudo pronto. O banquete está feito. No texto de Mateus capítulo 22, que fala dessa mesma parábola, diz que o Senhor preparou os seus melhores animais. Não era um banquete qualquer. Era o melhor. Ele preparou o melhor animal para preparar o banquete para aqueles homens, para aqueles convidados. E aí o servo dele foi e... Versículo 18. Eles começaram a dar desculpas. Olha a primeira desculpa. Qual é a primeira desculpa? Ele começou a dar desculpa dizendo, comprei um terreno, preciso ir vê-lo e peço-te que me dispenses. O que esse cara estava fazendo? Mas desculpas com o quê? Vamos pensar junto. Que desculpa é essa daqui? Hein? Qual é essa desculpa aqui? Trabalho. É ou não é? Eu preciso ver. Eu preciso cuidar dos meus negócios. Eu preciso. E o outro vai na mesma linha. Comprei 5 juntas de boi e vou testá-las. Bens. A busca pelo material, por aquilo que a gente acumula como bens. E obviamente a gente acumula bens através de quê? De roubo? De quê? De trabalho. E eles estavam usando o trabalho como desculpas para não aceitar o convite. E é engraçado que a gente meio que faz isso às vezes. O Senhor nos chama. E como aqueles homens, a gente, Senhor, me dispensa. Porque hoje eu tenho que cuidar dos meus negócios.
Eu tenho que testar o que eu acabei de comprar. E aí um terceiro ainda dá uma outra desculpa. Versículo 26. Aliás, versículo 20, perdão. Casei-me, portanto não posso ir. Lua de mel. Qual é a desculpa aqui para não ir? Qual é a desculpa? As outras duas tinham a ver com trabalho, tinham a ver com bens. Eu preciso conquistar, eu preciso comprar. Eu comprei um terreno, tenho negócios. Eu não posso ir. Eu tenho negócios dessa terra. E aqui? Hã? Não. Não. A outra também era. Mas aqui é família. Me casei. Tem outras coisas como prioridade agora. E é a família. Eu não sei se isso já aconteceu com você, mas quantas vezes você deixou de ir para o culto porque você recebeu a visita de um familiar? Senhor, me dispensa aí desse chamado de hoje, né? Eu não vou poder estar à mesa com o Senhor, porque o Senhor sabe, né? Chegou alguém aí do interior. Estou recebendo visitas. Mas tudo isso, como o texto está dizendo no versículo 18, são o quê? Desculpas. Meu irmão, todo domingo o Senhor nos chama a estar à mesa com Ele. É ou não é? E quando é que isso acontece? Quando é que a gente está à mesa com o Senhor? Quando é? Na ceia. E às vezes a gente diz isso, né? Quando a gente não está participando, como eu queria estar lá. Mas aí na hora que eu posso estar lá, hoje eu não posso. Hoje não dá. O Senhor me chamou, mas Senhor, por favor, me dispensa. Olha, isso que esses homens estão fazendo aqui é uma coisa impensável para nós. Porque pensa o seguinte, tem alguma pessoa que você admira? Sim, do meio artístico, famoso. Tem alguém que você admira? Não acredito que você não tem um cantor, uma pessoa que você diga, olha, eu admiro esse fulano e se eu recebesse um convite para um banquete na casa dele, eu iria. Não tem ninguém, irmãos. Aqueles que têm, se essa pessoa convidasse você, olha, vem jantar aqui na minha casa. Aí você diria, não, porque hoje eu tenho que trabalhar. Ou você faria qualquer coisa para ir. Ligaria para o chefe, olha, eu estou doente, eu não posso ir hoje. Porque afinal de contas, esse tipo de convite não acontece sempre. O que eu quero que você pense é que quando são coisas ou pessoas das quais a gente admira e quer estar perto, a gente não dá desculpa, a gente busca uma solução para estar lá. A gente só dá desculpa quando aquele que nos convida não é muito importante para nós. Aí a gente dá desculpa. No mês de abril, eu acho que foi abril, não estou lembrado se foi, mas eu acho que foi. No mês de abril, o Odailson mandou uma mensagem para mim e ele perguntou se eu queria participar de um retiro de casais lá em São Paulo. Tudo pago. Eu só ia bancar a viagem, né, o translado. E aí eu passei um bom tempo pesquisando passagem de avião. Ia parcelar em trocentas vezes. Mas eu procurei. Mas infelizmente foi um período que as passagens estavam muito caras, absurdamente caras. Parecia viagem para a Europa. E aí eu disse, eu sinto muito, mas não dá. Mas eu queria estar lá. A Adriana também queria estar lá. E a gente tentou.
fez o que pôde, mas não tivemos condição financeira para isso. Mas eu quero que você entenda isso. Que quando é uma coisa que a gente quer, a gente busca uma solução para poder estar lá, para atender o convite. Da mesma maneira que quando a gente não quer estar lá, a gente busca uma desculpa. A gente diz, olha, eu tenho outro compromisso nesse dia. Infelizmente eu não posso atender o convite, eu não vou poder estar lá. Quem gosta de casamento aqui, levanta a mão. De cerimônia de casamento, levanta a mão. Só para me ter uma ideia. Você gosta de ir para cerimônia de casamento? Levanta a mão aí, só para... Pouca gente, né? Interessante. Eu não gosto. Eu não gosto de cerimônia de casamento por vários motivos. A noiva sempre atrasa pelo menos 1 hora. A comida demora, a gente só falta morrer de fome. E o celebrante, ele parece que quer fazer uma pregação como ele nunca fez na vida dele. Ele passa quase 1 hora para terminar a pregação. Eu até disse, eu já perguntei para várias pessoas o seguinte: tu lembra o que o ministrante pregou no dia do teu casamento? E a pessoa sempre diz, não. Porque numa cerimônia de casamento é a cerimônia, tu não precisa pregar, o noivo e a noiva já estão lá, eles querem. É só as bênçãos. Então várias coisas me fazem não gostar de celebração de casamento. Então geralmente quando alguém me convida, eu sempre procuro uma desculpa. O meu ponto é, quando a gente quer, a gente arruma uma solução. Quando a gente não deseja estar lá, a gente dá uma desculpa. E é exatamente esse o ponto de Jesus aqui. Porque aquele homem que fez aquela declaração maravilhosa, olha, vamos ler, né? É tão legal, tão bonita que a gente tem que ler. Final do versículo 15. Bem-aventurado aquele que comer pão no reino de Deus. Aí Jesus conta uma parábola como quem diz assim, olha, eu vim estabelecer o reino de Deus. Já está tudo pronto. Eu estou aqui convidando vocês. Deus, desde todo o Antigo Testamento, mandou os seus profetas convidarem o povo dele para fazer parte do banquete, para fazer parte do reino. E todas as vezes esse povo rejeitou o convite. E mais uma vez, Jesus estava lá. E o povo estava rejeitando o convite. Então que reino é esse que vocês querem comer pão? Se na hora do convite vocês rejeitam. Que reino é esse que vocês querem participar? Mas você não quer estar à mesa com o Senhor. Jesus estava expondo aqui a hipocrisia deles, e que muitas vezes é a nossa. Quando todas as vezes o Senhor nos chama a estar à mesa dele, e nós arrumamos muito mais desculpas do que soluções, do que alternativas para estar à mesa com o Senhor. Essa hipocrisia deles muitas vezes é a nossa. E abrimos a nossa boca, ó Senhor, como eu te amo, ó Senhor, como é bom estar na tua presença. Mas na primeira oportunidade a gente busca uma dispensa do chamado, busca uma dispensa do convite. Eu admiro muito pessoas que mesmo com limitações físicas, elas não deixam de estar na presença do Senhor. Mesmo com dificuldades de distância, elas não deixam de estar na presença do Senhor. Porque elas entendem que essa frase que esse homem falou aqui é uma frase verdadeira e ela tem que ser verdadeira na nossa vida. Bem-aventurado aquele que come pão no reino.
Enquanto isso não for uma verdade em nossas vidas, nós nunca acharemos soluções. Sempre desculpas. Mas essa frase, ela é verdadeira. Verdadeiramente bem-aventurado é aquele que come pão no reino de Deus. O Senhor, a cada domingo, tem feito um convite para nós participarmos do seu banquete. E esse banquete já está pronto. Não precisamos fazer nada. O melhor do Senhor já foi sacrificado. A mesa está preparada. O que nós precisamos fazer? Só aceitar o convite. Não faça como eu nos casamentos. Não dê desculpas. Aceite o convite. O Senhor te chama, meu irmão. O Senhor chama você a participar desse banquete. Que não sejam as coisas dessa terra que tire você da presença do Senhor. E eu vou fazer aqui, aliás, não vou fazer nada, eu vou simplesmente falar para você o que Jesus falou. Que é como ele termina a parábola. Que é um alerta para todos nós, se porventura rejeitarmos o convite que ele nos faz toda semana. Versículo 24. Pois eu vos digo que nenhum dos homens que foram convidados provará do meu banquete. Aqueles que não aceitarem o convite vão ficar de fora do banquete. Jesus fala uma coisa que vale a pena a gente trazer ela aqui. Ele diz, né, na parábola, que o homem foi, convidou as pessoas e elas rejeitaram, né, deram essas desculpas. Aí ele volta e diz para o Senhor, olha, eles não quiseram vir. Aí o Senhor fica indignado e diz o quê? Sai pela cidade, pelas ruas, pelos becos e traz todo mundo, todo mundo que quiser. E aí as pessoas que ele traz, vamos ver aí versículo 21. Sai depressa pelas ruas, becos da cidade e traz aqui os pobres, os aleijados, os cegos e os mancos. Sabe quem é essa classe de pessoas aqui? São aquelas pessoas que entendem e sabem que elas são necessitadas. Os pobres, os cegos, os mancos, os aleijados são pessoas necessitadas. São pessoas que não negariam o convite. Não negariam estar à mesa participando do banquete. Os outros, eles acham que já são autossuficientes. Eles têm comida, porque afinal de contas eles estão fazendo negócio, eles estão comprando terreno, eles estão comprando bens. Comida para eles não faltam. Mas os pobres, os aleijados, os mancos, os cegos, eram classes de pessoas naquela época que passavam fome e pediam esmola. Então o que Jesus está dizendo que aquele Senhor mandou o servo dele fazer é: traz todos aqueles que têm consciência que são necessitados de fazerem parte do banquete. Só que ele vai, né? Ele traz essas pessoas e aí ele diz outra coisa: Senhor, ainda não completou o número, ainda tem vaga. Porque parece que era um buffet, né? E a lista não tinha completado, né? E aí o que é que o Senhor diz? O que é que ele diz? Versículo 23. Sai pelos caminhos e atalhos e obriga-os a entrar. Esse texto é muito difícil de interpretar. Mas provavelmente a ideia aqui é o seguinte: os cegos, os aleijados, os mancos, eles tinham consciência
de que eles eram necessitados, correto? Faz com que esses outros entendam e reconheçam que eles são necessitados. Obriga-os a reconhecer. Quando isso seria real para nós? Quando é que nós mais reconhecemos que precisamos do Senhor? Quando é que uma pessoa mais busca a Deus? Quando ela está num estado de saúde, não é? De enfermidade. E aí essa pessoa, ela sabe que agora ela sabe que ela está necessitando. E aí importa o dinheiro? Importa os bens que ela negociou? Importa os bois que ela comprou? Importa a família? Porque nenhum deles vai ajudá-la. Não é que a família não seja importante. Me entenda, eu não estou falando isso. Eu estou dizendo que nessas horas, quando uma pessoa está enferma, numa situação de estar acamada numa maca, num leito de hospital, infelizmente a família, não é que ela não queira fazer, ela não pode fazer nada. E o nosso dinheiro, os nossos bens, nada disso vai valer. Não espere ser obrigado a entender que você é necessitado de Deus. Não espere acontecer algo que te obrigue a querer estar na mesa com Ele. Aceite o convite de coração. Não espere que o Senhor venha fazer algo, ou pelo menos permita que algo aconteça, para que você reconheça o quanto você é necessitado dEle. E o quanto você precisa estar à mesa com Ele. De que bem-aventurado é aquele que come pão no reino de Deus. Aceite o convite. Não espere que algo aconteça para que você seja obrigado a reconhecer. Porque se você ainda assim não aceitar o convite, ficará de fora. E ficar de fora do banquete, aqui, não é simplesmente perder uma boca livre, né? Não é simplesmente, opa, vou comer de graça, hoje eu não vou não. Ficar de fora do banquete é ficar de fora eternamente. Nunca haverá mais outro banquete como esse. Esse convite não será mais feito. Por isso, ele precisa ser aceito hoje. O Senhor nos chama que a gente aceite o convite. Não dê desculpas. Porque bem-aventurado é aquele que come pão no reino de Deus. Fique de pé no seu lugar. Eu sei que a gente falha com o Senhor muitas vezes. E que muitas vezes a gente age como esses homens. Mas eu queria chamar todos nós a fazermos uma oração ao Senhor. Uma oração de comprometimento. De quem aceita verdadeiramente o convite. De quem quer parar de dar desculpas. E começar a entender que de fato e de verdade, bem-aventurado é aquele que come pão na mesa do Senhor, no reino dele. Então eu convido você a fazer essa oração. Convido você a fechar os seus olhos e falar com o Pai tudo aquilo que você tem vontade de dizer nesse momento. Talvez seja um pedido de perdão, talvez seja um momento de reconciliação, mas fale com o Senhor.
Coloque para fora do seu coração tudo aquilo que nos separa a cada domingo a estarmos na presença dele. Coloque diante do Senhor aquilo que ele já conhece, mas ele deseja que a gente fale para ele tudo aquilo que está nos impedindo de estar na presença dele. Todas as desculpas que a gente tem dado. E que de fato, de verdade, o nosso coração deseja estar na presença dele todos os domingos, participando desse banquete, e mais do que isso, todos os dias, na presença do Senhor. Pai, em nome de Jesus, olha para o nosso coração, Senhor. Não somos capazes de esconder nada, porque os teus olhos a tudo vê. Como a tua palavra diz, o Senhor nos sonda e nos conhece. Sabes o nosso levantar, o nosso deitar. E não há lugar para onde a gente vá que o Senhor não nos veja. Por isso, Deus, não adianta queremos dar desculpas, porque o Senhor sabe as nossas intenções verdadeiras. Eu rogo a Ti, Senhor, do fundo do meu coração, que o Senhor nos perdoe. Que o Senhor perdoe a cada um aqui, Senhor, que porventura tem feito isso. Mas que nesse momento haja um compromisso sendo feito, não apenas com a igreja, não com os irmãos apenas, mas especialmente com o Senhor. Para que esses momentos de estarmos juntos na mesa com o Senhor, comendo pão com o Senhor, e que de fato nos torna bem-aventurados, que esses momentos, eles sejam momentos desejosos do nosso coração, para o nosso coração. Que as coisas do mundo não nos atraiam, ó Deus. Que não sejam prioridades para nós. Nem sequer o trabalho, nem sequer familiares. Não que a gente daqui para frente vai desprezar tudo isso, não, Senhor, não é isso. Mas que a nossa prioridade seja o Senhor, como Tu mesmo diz, que nós devemos buscar o Teu reino em primeiro lugar. E as outras coisas, Senhor. O cuidado do Senhor para conosco será acrescentado, e nós devemos crer nisso. Nós não devemos buscar os primeiros lugares, mas buscar a Tua presença, isso é fundamental. Para que verdadeiramente possamos entender o significado do que é ser bem-aventurado, comendo pão no reino de Deus. Porque todos os dias, Pai, que estamos aqui, na Tua presença, estamos contigo, Senhor. Estamos reunidos com o Senhor e entramos em comunhão não apenas uns com os outros, mas principalmente entramos em comunhão com o Senhor. E cada momento de perca desse banquete aqui ao qual o Senhor nos chama, é um momento que deixamos de estar em comunhão com o Senhor e essa comunhão vem sendo quebrada. Oh Deus, nos perdoa. E restaura essa comunhão com o Senhor, com cada um de nós. Aqueles que têm vivido essa fidelidade e aceitado esse convite todos os dias, toda semana, continua fortalecendo, Pai, para que nunca rejeitem o Teu convite. E aqueles que têm rejeitado, ó Deus, perdoa, restaura
e fortalece, para que a partir de hoje o convite nunca mais seja rejeitado. Faz assim, Pai, para a honra e glória do Teu nome. Não para a honra nossa, como quem busca os primeiros lugares, mas para a honra e glória do nome do Senhor. Para finalizar, Senhor, este culto, eu te agradeço pelo privilégio de estarmos aqui louvando e engrandecendo o nome do Senhor. Obrigado pela tua presença neste lugar, que o teu Espírito que passeou neste lugar leve ao Senhor o nosso culto, a nossa adoração. E que tudo que fizemos aqui nessa noite tenha sido agradável ao Senhor. Porque não viemos a este lugar para assistir o culto, mas para prestar um culto ao Senhor. O único espectador aqui, Senhor, é Tu. E nós esperamos que esse culto tenha sido agradável ao Senhor. Que a Tua palavra, Deus, penetre no nosso coração e que nós possamos refletir sobre ela durante a semana. E no mais, oh Deus, nos leve em paz. Nos protege no caminho de volta. Livra-nos do mal, nesses caminhos maus e dos homens maus. Fica conosco, nos protege, nos dirige, nos abençoa e nos fortalece. É isso que rogamos. E em Cristo Jesus, o nosso Senhor e Salvador, no nome dele, nós oramos, rogamos e agradecemos. Em nome de Jesus, hoje e sempre. Amém, Senhor. Vamos em paz, que o Senhor nos abençoe. Não saia sem cumprimentar o irmão com a paz do Senhor.